E aí, pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Bem-vindos a mais uma live aqui no canal. Sim, hoje eu vou falar com a minha querida amiga, colega, atriz, produtora cultural, Elaine Moreira. Vamos discutir aí políticas culturais, equipamentos culturais, o contexto da cultura em tempos de pandemia, seus desafios, questões e reinvenções, e o próprio contexto, o próprio conceito de cultura, a gente vai tratar daqui a pouco. Esse primeiro momento é sempre aquela coisa de ir encontrando, de ir chegando a minha convidada, que é a Elaine Moreira, e ela já está chegando por aí. Lembrando que essa live vai ficar disponível aqui no IGTV do canal, no Instagram, e posteriormente, daqui a uns 15 dias mais ou menos, vai estar disponível lá no YouTube. Avisos paroquiais, assim, para começar, digamos assim, hoje está disponível no canal a live que gravamos há semanas atrás, que foi com o meu querido amigo orientador Fábio Sampaio, que está lá agora no YouTube, beleza? Sobre negritude, branquitude, crítica da raça negra, já está lá. Assim como tem outras lives, como que eu fiz com o Daniel Pádua também, sobre distopia, cinema e etc. Tá bom? Tá tudo lá no YouTube e essa aqui também vai ficar disponível no YouTube. Elaine já está chegando aí para a gente começar. Oiê, Bom dia, bom dia. Olha aí, eu tô louquinho. Boa noite, Elaine. tudo bem? Também não tem, tanto faz, né? Vai ser quem vai ver, qualquer hora que a pessoa for ver, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai ficar Tanto faz. salva. Boa Vai noite. ficar salva. Tudo bem? Tudo bem. Boa A gente está noite para reeditando. todo mundo. A gente está reeditando uma live que a gente fez anteriormente, só que além de reeditar a live que fizemos sobre cultura, aí focando no conceito em Stuart Hall, a gente está também trazendo contexto político novo, né, por conta de questões envolvendo a pandemia, políticas públicas, e a gente vai de alguma forma atualizar o assunto, o debate que a gente teve na nossa live anterior. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Elaine, por favor, se apresente novamente para quem não te conhece. Boa noite. Então, gente, boa noite. Meu nome é Elaine Moreira, eu sou cientista social e também sou produtora cultural. Trabalho com isso já tem uns 15 anos. E, bom, a ideia da reedição dessa live era que a gente retomasse um pouco dos assuntos que a gente tratou no Stuart Hall, mas acabou que a gente também teve uma ideia de ir mudando um pouco a pauta por conta dos acontecimentos. Então, a gente resolveu falar um pouco sobre políticas culturais e sobre as ferramentas disponíveis para a gente produzir cultura nesses tempos, né, na atualidade. E aí, conversando com o Thiago, a gente pensou de começar falando um pouco sobre o conceito de cultura, né? Assim, para contextualizar um pouco o termo cultura, e daí para frente a gente poder falar sobre produção cultural e poder falar sobre essas políticas culturais em tempos de pandemia. Então, não sei se você quer começar, Thiago, falando um pouquinho sobre o conceito de cultura. Eu separei alguns pensamentos, algumas ideias aqui sobre cultura. Bom, vamos lá. Eu queria começar, assim, já fazendo aqui um bastidor para você que está nos ouvindo, nos vendo. Elaine é muito organizada, ela é muito, assim, estruturada. Ela me mandou um roteirinho todo bonitinho e tal. E eu sou um cara meio do caos, assim, eu sou um cara do, tipo, tá com medo? Vai, vamos nessa e tal. E é muito legal, assim, trabalhar com pessoas diferentes, então agradeço já de antemão, mais uma vez, novamente, a sua disponibilidade, Elaine. Então eu queria começar, assim, com um tema um pouco polêmico, para falar do conceito de cultura. Eu queria trazer um outro conceito que eu acho que conversa com o conceito de cultura, que é a ideologia. Eu queria trazer o conceito de ideologia junto com o conceito de cultura e falar, por exemplo, e aí eu já vou começar falando de política em alguma medida, das questões que envolvem como que, eventualmente, uma cultura forma parte de uma representação que tem como, digamos assim, uma mediação entre o estamento, entre o Estado, entre o poder estabelecido, e a população, e a cultura está como um intermediário dessa representação, não necessariamente do povo, mas eventualmente de instituições estatais. E aí eu estou falando de ideologia, eu estou falando de ideologia do nazismo, do fascismo e etc., que a gente tem uma briga cultural no Brasil muito forte, no início do governo Bolsonaro, sobretudo, que tem essa coisa do bolchevismo cultural, marxismo cultural, e que cultura foi tomada pela esquerda, e num contexto de pós-verdade, guerras narrativas, parece que ganhou força essa verdade, entre aspas, de que a esquerda foi para a academia, foi para a cultura, e aí veio o Chico Buarque, veio sei lá o que, começou a tomar a cultura e tudo mais. Então eu queria começar a falar dessa ideia de como a cultura representa, em grande medida, ideologias vigentes e status quo. E a briga para se estabelecer uma cultura, como nós compreendemos, creio eu, nas ciências sociais, como você, e comigo em filosofia e sociologia, nas humanidades,
como uma resposta a essa globalização que é um pouco pasteurizadora das culturas locais, que ela acaba homogeneizando essas culturas. Então, eu queria trazer já para a nossa primeira intervenção, nosso primeiro debate, essa relação entre ideologia e cultura e essa disputa, e essa tensão que há, até mesmo pelo próprio termo e conceito de cultura. Estava dando uma olhada aqui antes da live, o pessoal deve ter visto no dicionário de filosofia sobre o termo cultura, são 4 laudas só sobre cultura. A ideia de cultura e civilização. O que é civilização? A ideia do homem culto ser o homem erudito. Aí vem o Renascimento e reforça essa ideia. E depois, no século XX, no início do século XX, Stuart Hall e outros pensadores começam a ver, não é bem assim. Tem uma certa regionalização, uma fragmentação da cultura. Então, quero pontuar já a primeira questão, que é a seguinte. Cultura não é um consenso, como vários outros conceitos, e a gente aqui entende cultura, sobretudo, como essa disputa por essa mediação entre o estamento e o corpo civil, o corpo social, que eventualmente esse estamento não permite ou não cria acessos, equipamentos culturais, não faz essa ponte. Então, cultura tem tudo a ver com o fazer humano, desde a pintura rupestre até a Capela Sistina, passando pelo hip hop e o grafite de rua. Então, o termo cultura ele é muito amplo. Não dá para a gente chegar aqui para pensar uma definição, e toda definição que fizermos a partir de agora é um recorte, né, do que a gente pode falar antropologicamente, sociologicamente de cultura. Sempre vai ser recorte, né? Primeiro, eu queria dar boa noite para algumas pessoas queridas que estão entrando aqui. Cris Rocha, Ricardo Soares, Dylan, Rubens Camelo, um pessoal muito querido. O que eu queria falar em relação à cultura, eu acho que você fez um recorte de cultura com ideologia, e eu acho que a gente precisa entender a cultura num campo mais genérico, né? Num campo que é um campo simbólico. Então, na minha opinião, a cultura é um tema inesgotável, né? Assim, ela está ligada à antropologia, ela está ligada à filosofia, ela está ligada às ciências sociais, e ela também está ligada ao entretenimento. Justamente porque é um tema dinâmico e é um tema super abrangente. Então, a cultura, ela trata-se de um conjunto de sistemas simbólicos. A gente está falando de algo simbólico, e eu acho que isso é importante ficar bastante frisado desde o início, né? As pessoas podem não entender cultura com essa abrangência. As pessoas podem entender cultura apenas pelo viés do entretenimento, e, na verdade, a gente não está falando disso aqui. A gente está falando também disso, né? Então, é um conjunto de sistemas simbólicos que opera a relação do homem com os seus pares, com a sociedade e com a sua própria capacidade criativa e artística. Então, assim como o Thiago estava começando a falar, a cultura, ela acaba sendo um complexo que inclui muitas coisas. Então, ela inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes, ou qualquer outra capacidade ou hábito adquirido pelo homem que não seja meramente genético, né, e em contato com a sociedade. Então, é todo comportamento aprendido, tudo aquilo que independe dessa transmissão genética. Então, o homem, ele é um ser predominantemente cultural. Então, eu acho que isso explica muito da abrangência da cultura, né? Porque todos nós, enquanto seres humanos, somos abrangentemente culturais. E aí, isso vai começando, esse conceito, ele vai começando a se relacionar com outros conceitos. Ideologia, diversidade, pluralidade, subjetividade, identidades. Então, é um conceito que está sempre dialogando com outros, né? Thiago falou sobre a globalização, por exemplo. Ao mesmo tempo que ela chega de cima para baixo, de uma forma hierárquica, e acaba meio que tornando todas as sociedades meio iguais, né, na forma de pensar, na forma de agir. Por outro lado, ela também acaba reforçando culturas locais, né, que dizem, opa, peraí, nós existimos aqui enquanto cultura, enquanto identidade, enfim. Então, eu acho que ela tem essa capacidade abrangente. Essa questão da globalização, dessa dupla faceta da globalização, que lembra um pouco o Hegel, essa questão dessa dialética. Não Hegel é mais aristocrático, mas enfim, só pegando o pensamento dialético. Quando você tem uma cultura que ela não se identifica com a cultura que lhe está sendo imposta, você tem ressignificações, eventualmente você tem ressignificações e reafirmações da própria cultura, da própria identidade. Recentemente quando eu fiz a live com um colega
meu orientador, o Fábio, a gente falou sobre negritude, etc. E aí eu estava pesquisando, dando uma olhada no Frantz Fanon, e só o título de uma das obras magnas dele, são Máscaras Brancas, né? O negro com a máscara branca. Esse Máscaras Brancas tem muito a ver com essa questão da identidade dessa cultura, que eventualmente povos ou minorias, identidades, acabam vestindo essa máscara ou se travestindo nessa cultura, seja essa cultura europeia, seja essa cultura heteronormativa, ou branca, ou tudo junto, e às vezes acaba, de alguma forma, se anulando dentro dessa perspectiva da globalização, é o que eventualmente acaba acontecendo. Ou até o Stuart ocorrendo... Hall tem um termo muito, muito bacana para isso, quando ele faz um contraponto entre tradição e tradução. Então, ele vai falando sobre os processos de adaptação de povos que, por algum motivo, precisam se deslocar das suas próprias culturas e se adaptarem a culturas diferentes. E aí ele faz esse paralelo entre tradição e tradução e vai dizendo como que essas culturas acabam se traduzindo ao longo do tempo. Na verdade, elas não se perdem totalmente, tampouco se transformam em outra coisa completamente diferente, mas elas vão se traduzindo, né? É o que a gente viu aqui no movimento do modernismo, da Tropicália, né, dessa antropofagia, né? Quando você falou do Stuart Hall, eu estava lembrando aqui do Irving Goffman, se eu não me engano, quando ele fala do estigma, né? Tem um padrão de cultura, tem um padrão de comportamento, esse sujeito ou esses grupos não sofrem o chamado estigma. Os grupos que sofrem o estigma são aqueles grupos que não se identificam, inclusive e sobretudo, nessas questões culturais. Então é sempre uma alteridade, é um outro que não se identifica, e aí a gente parte para questões, por exemplo, de representatividade em séries, como séries, filmes, música, a questão, por exemplo, da LGBT ou queer, ou aí mesmo em videogame, saiu recentemente The Last of Us 2, uma alta gama de acessibilidade para pessoas com deficiência e tudo mais. Isso tudo tem a ver com a indústria cultural, lá da Escola de Frankfurt, vender produtos, né? Quanto mais acessibilidade eu tenho nesse produto, no caso do videogame, mais público eu atendo, mais jogos eu vendo. Sim. Ok. Mas, ao mesmo tempo, eu crio uma afetividade com o produto e eu tenho como possibilidade de jogar, de ver, de produzir. E aí, fechando um pouco essa questão aqui, queria trazer uma situação para você, para a gente poder pensar o seguinte. Aqui no Brasil, com relação ao contexto da pandemia e tudo mais, a gente já vinha numa disputa muito grande, desde o governo Lula, governo Dilma e governo Temer. Tem as questões de lei de incentivo à cultura, houve um problema, e aí por isso que eu puxei o assunto de primeira, de ideologia, porque tem a questão da Lei Rouanet, por exemplo, e a ideologia, essas disputas. Que não é mais Lei Rouanet. Então, não é mais Lei Rouanet, né? Que aí mudou de nome, e aí mantiveram o nome para falar dessa coisa da esquerda e não sei o que e tal. Muito pelo contrário, a Lei Rouanet, a antiga Lei Rouanet, ela tinha um caráter muito mais liberal do que, enfim, acaba favorecendo os grandes produtores e tudo mais. Queria trazer... Fala. Não, finaliza, que eu entro quando... Não, eu queria trazer para você, assim, para a gente poder desmistificar algumas questões. Você, como produtora cultural, que lida com esses dispositivos jurídicos, o que disso tudo, desse burburinho da eleição de 2018 e etc., o que isso é verdadeiro, o que isso é falso, como é que está, por exemplo, a questão da Lei Aldir Blanc e tudo mais, como é que é essa questão jurídica? Porque desde a Constituição de 88 a gente tem lá, acho que é o artigo 126 na Constituição, estabelecendo a cultura, a diversidade e tudo mais, mas fica num plano meio teórico, que acaba não acontecendo na prática. Sim. Mas queria passar para você a seguinte questão. Como é que a questão jurídica, ideológica e de centros de poder, como por exemplo a antiga Lei Rouanet, obrigado por me corrigir, como é que isso está hoje em dia? Como é que está essa questão dos dispositivos legais no Brasil? Então, eu queria, só antes de entrar nesse assunto da produção cultural, eu queria só fechar Claro. essa questão da cultura, porque toda vez que a gente for falar sobre as ferramentas e os instrumentos que a gente tem disponíveis no país para trabalhar cultura, a gente sempre vai estar compreendendo cultura dessa forma mais abrangente. Então, eu queria só dizer que nessas colocações iniciais aqui, eu usei muito como inspiração alguns conceitos do Roque de Barros da Laraia, do Denis Cush, do Stuart Hall, do Bauman, sobre cultura. E no final das contas, para a gente só fechar esse assunto, tem um conceito que eu gosto muito de usar para a cultura,
que é o seguinte: pode-se entender a cultura como uma construção social coletiva na qual os homens organizam as suas percepções de mundo. Ou seja, dentro disso, cabe tudo, cabe o mundo, porque cultura é isso. Trata-se de tudo aquilo que o indivíduo ou a sociedade concebe para viver, anunciar-se, representar-se e operar a sua identidade. Então, isso é um conceito super abrangente de cultura que está dialogando com sociedade, diversidade, pluralidade, com tudo isso que a gente deseja dialogar nesse momento. E também está dialogando com as práticas criativas e artísticas que vão nascendo de cada meio cultural. Dito isso, a gente amarra o assunto de cultura para contextualizar mesmo. A etimologia do termo, né? Para ficar bem claro, contextualizar da forma o nosso ponto de partida, né? mais bacana possível. E aí, bom, eu queria primeiro, já que você fez essas perguntas, né, sobre a lei de incentivo à cultura, sobre a lei Aldir Blanc, eu acho que fica mais fácil e mais didático aqui para quem talvez não tenha tanto acesso a essas informações, a gente pensar de uma forma inicial sobre a produção cultural na atualidade. Então, eu costumo falar muito isso para os meus alunos quando eu dou curso de produção teatral, né? A forma que eu encontrei para explicar isso, né, para as pessoas que estão chegando, que têm um projeto cultural, que não sabem como caminhar com esse projeto, que não sabem nem como iniciar um processo, exatamente o início é esse. Olha só, vocês precisam compreender quais as ferramentas que temos disponíveis no momento, no país, para poder girar a engrenagem cultural. Então, eu vou falar assim muito a grosso modo, porque cada assunto desse, para cada item a gente podia fazer uma live, porque tem milhões de coisas para serem abordadas. Mas eu costumo tentar fatiar as possibilidades que a gente tem hoje em dia. Então, assim, eu costumo chamar isso de plano A, plano B, plano C e plano D. Então, assim, qual seria o plano A? O plano A é um plano mais tradicional de se produzir cultura. Quando você escolhe caminhar por esse plano, você está escolhendo lançar mão da utilização de todas as leis de incentivo que você tem à disposição. Você está escolhendo lançar mão de inscrever o seu projeto, a sua ideia, em todos os editais de cultura que abrirem. E você também está escolhendo usar a ferramenta da captação de recursos. Nesse plano A, esse tripé, ele dialoga o tempo todo. Então, o primeiro tripé são as leis de incentivo. A gente que está aqui no Rio de Janeiro, a gente pode trabalhar, no mínimo, com 3 leis de incentivo. E aí a gente já começa a falar sobre política cultural. Quando você tem acesso a 3 leis de incentivo, você já está começando a usar aquilo que você tem de direito para você conseguir produzir os seus projetos. Então, assim, a primeira lei é a Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei de Incentivo à Cultura, que era a antiga Lei Rouanet. A lei federal funciona de uma maneira que ela promove uma isenção fiscal para as empresas que doarem uma parte do imposto de renda que ela pagaria para o governo. Então, a empresa... O imposto devido, né? O imposto devido. A empresa pode pegar um percentual desse imposto, 4%, e ela pode destinar esse imposto para o patrocínio de projetos culturais. Qual a contrapartida da empresa? Patrocínio com muitas aspas. A gente está falando de um deslocamento de grana. A empresa pagaria essa verba para o governo e ela deixa de pagar e joga essa verba para a cultura. Então a empresa... Por que a empresa faria isso? Desculpa interromper. Porque ela tem... Qual o benefício? Ela tem isenção fiscal, ela abate isso do imposto de renda. Ela abate. Isso. Então, a gente chama de patrocínio porque a empresa é legal, a empresa está escolhendo fazer isso. Mas a empresa não está pegando uma verba que a gente chama extra, de boa. Um outro recurso. Um recurso de marketing, um recurso direto. Não, a empresa não faz isso. A empresa só está deslocando uma parte do recurso. Então isso tem que ficar muito entendido. Porque a gente vê o tempo todo, fulano de tal apresenta o espetáculo tal, fulano de tal apresenta o espetáculo tal. Beleza. Mas estão apresentando, na maioria das vezes, via lei de incentivo fiscal. Então a gente tem a lei federal,
que são para as empresas que pagam imposto de renda, tá? Aí a gente tem, isso é a lei federal, ela fica aberta de fevereiro até novembro direto. Todo mundo pode inscrever os seus projetos nessa lei durante todo esse período e depois vai captar recursos e, ao mesmo tempo, vai fazer inscrição nos editais. Porque algumas empresas abrem edital via lei de incentivo. Então, esse é o primeiro passo. A segunda lei com a qual a gente pode trabalhar é a lei do ICMS, que é a lei do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa. A lei do ICMS, ela funciona de uma maneira invertida. Você primeiro precisa conseguir uma DEP, que é uma declaração, uma DIP, que é uma declaração de intenção de patrocínio, para depois sim você poder fazer a inscrição na lei. Ela só aceita projetos que de antemão já tenham uma intenção de patrocínio. E por fim, você tem a lei do ISS. E a lei do ISS, ela fica aberta só por um mês, que é o mês de maio, normalmente. Então, você inscreve os seus projetos nessa lei. E em agosto, ela abre a inscrição para as empresas que estão interessadas em patrocinar esses projetos. Então, ela abre 2 editais diferentes. Um para produtores e outro para as empresas. E no final das contas, ela publica os projetos aprovados e as empresas aprovadas. E a gente tenta fazer esse casamento entre as empresas que querem patrocinar e os projetos que precisam de patrocínio. Para isso, a figura do captador de recursos é necessária. Então, a gente, só falando isso aqui, a gente deu conta do plano A. A gente falou sobre leis de incentivo, a gente falou sobre inscrição em editais e a gente falou sobre captação de recursos. Esse, Thiago, é um caminho tradicional. Você me perguntou sobre a lei de incentivo federal. Foi aquela polêmica na época das eleições, né? Porque o Bolsonaro prometeu acabar com a lei Rouanet. Isso era uma promessa de campanha. E mudou o nome. Isso era uma promessa de campanha. E aí o que aconteceu? Acabou, mudou o nome. Na verdade, ele extinguiu... Não, eu tô dizendo assim, pra retórica, né? Sim. Tipo, eu acabei, na retórica do senso comum, pro bolsonarismo, pro eleitor, essa mudança de nome soou como se ele tivesse acabado. Isso quer dizer, igual inaugurar uma obra lá no Rio São Francisco com 97% concluído. Ah, então parece que ele inaugurou tudo. O que aconteceu foi... Marina, Salomão aqui, Rodrigo, todo mundo, que legal que vocês estão aqui. Aí o que eu estava falando? O que aconteceu? Ele extinguiu o Ministério da Cultura e aí a gente agora tem uma Secretaria Especial da Cultura que ficava dentro do Ministério da Cidadania e agora está dentro do Ministério do Turismo. Então, agora, em nível... Isso é muito eloquente, né? Desculpa te interromper, já interrompendo, mas isso é muito eloquente sobre a questão que eu estava falando anteriormente, da relação que há entre estamento, ideologia, o povo e a cultura. Quando você acaba com o ministério, quando você bota numa secretaria e passeia da cidadania para o turismo, isso já diz muito da visão ideológica que se tem prévia de que a cultura é uma espécie de câncer que está se espalhando à esquerda e não sei o quê. Isso já é um desincentivo. É como que você estrangular um organismo vivo apertando a artéria, né? Você começa a apertar as artérias, você de fato, enquanto governante, não acabou com o projeto. Você de fato não acabou com o incentivo. Mas você vai estrangulando as veias de financiamento, seja lá o que for, burocratizando a ponto de sufocar, ainda mais em um contexto pandêmico, e você acaba, de alguma forma, favorecendo os seus privilegiados ou, de alguma forma, fazendo esse primeiro expurgo, né? A ideia de limpar do Roberto Alvim. Roberto Rodrigo. Roberto. Oh, meu Deus. Ai, Roberto na Alvim. Verdade, na verdade, assim, os planos... A gente está lidando com um governo que odeia o setor cultural, né? A gente tem que partir desse princípio. Porque não entende, né, Elaine? Vamos combinar, né? Porque não entende, né? Deve ser muito triste, desculpa já interromper de novo, mas deve ser muito triste ser de extrema-direita no Brasil. Você não poder ouvir um Gilberto Gil cantando Andar com Fé, você não poder ouvir um Chico Buarque. Que vida triste desse povo, gente. É muito ressentimento, é muita frustração. Porque aí vem esse ódio, essa revolta. Porque eles vão ler o quê? Eles vão ouvir o quê? Porque tudo é esquerda, tudo é... Sabe o que acontece? Vira um projeto. Então é um projeto que vai desencantando o setor. Então o que a gente está vivendo desde o início do processo do governo Bolsonaro é isso. Aí o que aconteceu? Viramos uma Secretaria Especial da Cultura dentro do Ministério da Cidadania, que já migrou para o Ministério do Turismo. E logo que o Bolsonaro entrou,
foi publicada uma instrução normativa nova. Então, a gente teve, sim, algumas alterações na lei de incentivo, porque se eu ficar falando aqui sobre todas elas, é o que eu estou falando, a gente tem que fazer uma live só de lei de incentivo. Mas jurídico-política. Aí a gente vai falar só de lei de incentivo e vão ter milhões de coisas que eu vou dizer para você, olha, Thiago, era assim antes do Bolsonaro, é assim agora depois do Bolsonaro, porque são muitos detalhes técnicos. Para cada lei dessa que eu tô comentando com você, existe um sistema online, existe uma plataforma online que funciona com 1 milhão de considerações, orientações. Você demora um tempo, dá um trabalho enorme fazer essas inscrições, não é simples. Então para cada lei você tem esses ajustes, né? Então, assim, o plano A, que é o plano tradicional para se produzir cultura nesse país, que é o plano que todo mundo tenta inicialmente, é esse. Inscreve os projetos nas leis de incentivo, inscreve os projetos nos editais e tenta captar recursos. Só que nem sempre isso é possível. Então, a gente vai tentando encontrar outras soluções viáveis para se produzir cultura. Então, o plano B, qual seria o plano B? Você buscar patrocínios menores, pequenos e patrocínios diretos. Como, por exemplo, SESC e SESI. O SESC e o SESI são Sistema S, né? São duas instituições fundamentais para o fomento da cultura no Rio de Janeiro, em São Paulo e em todo o Brasil. O SESC tem projetos incríveis de descentralização de atividades culturais. Tem o Palco Giratório, que é um projeto sensacional, que os espetáculos rodam, ficam 3 meses em cartaz direto, rodando por todo o Brasil. Então, assim, sem essas instituições, a gente perderia muito em termos culturais. Então, o plano B seria esse. Olha só, não vou inscrever em lei, eu não vou inscrever em edital, eu não quero captar recursos, mas eu vou tentar conseguir patrocínios menores e que deem conta da montagem e de uma circulação mínima do meu projeto. Então, esse é o plano B. O plano C é quem não consegue nada, nem fazer o A, nem o B. Aí vai, por exemplo, para uma estratégia de financiamento coletivo. É possível. Já ajudei vários projetos de lançamento de disco, lançamento de espetáculo, lançamento de exposição, e que vai ali naquelas plataformas de financiamento coletivo e que tentam arrecadar recursos para se produzirem, né, para realizar. E o plano D é o plano, tipo, o último plano de todos, que é o plano F, né? Te ferrou de vez, né? Investimento próprio. Tira do bolso. Investimento próprio, e que tem muitas pessoas fazendo isso. Tem muitas pessoas que acabam fazendo isso, esperando algum retorno de bilheteria, esperando algum borderô interessante que dê para cobrir os custos, que dê para pagar os técnicos. Uma outra coisa que é muito importante a gente falar é que, assim, em todos os projetos culturais que você vislumbrar na vida, sempre vai ter uma equipe grande trabalhando nesse projeto. Você pode estar fazendo um monólogo. Você vai ter todos os técnicos trabalhando, operador de luz, operador de som, camareiro, diretor de palco, produção. Você vai ter cenógrafo, figurinista, iluminador, preparador vocal, direção de movimento. Então, assim, o que está acontecendo nesse momento com a pandemia é devastador para o setor cultural. Porque de uma hora para outra, de um dia para o outro, literalmente, você teve que desproduzir tudo aquilo que você tinha produzido, que estava em execução, e você teve que ainda desproduzir o que estaria por vir. E aí não é você que está perdendo, não é o seu projeto que não está acontecendo. É o projeto de toda a sua equipe que estava escalada para fazer aquele projeto. Então você imagina, Thiago, um espetáculo, a gente está falando de um espetáculo que saiu de cartaz no dia 15, no dia 14 de março. Quantas pessoas ficaram desempregadas em um espetáculo? Agora você imagina o impacto de todos os centros culturais, de todos os equipamentos culturais fecharem. E todo mundo, de uma hora para outra, simplesmente não ter trabalho. A menos que alguém esteja ligado a alguma empresa, que esteja ainda resistindo, que esteja produzindo. Eu estou trabalhando, porque trabalho em 3 lugares diferentes. Eu trabalho na Barata Comunicação, sou diretora de produção lá, sou diretora de produção da Companhia Torres de Laura e faço a direção de produção da minha própria empresa, que é a Cult Consult. Mas assim, é uma relação.
A gente está sobrevivendo de trabalhos de pré-produção que estão aparecendo para quando isso tudo acabar. E a gente está sobrevivendo de adaptar alguns projetos para a realidade da quarentena e para prospectar o que está por vir. Então, assim, agora, o que você faz com os técnicos? Como é que você chega para uma camareira que fala, olha só, vem aqui trabalhar comigo? Não tem trabalho para ela. Não tem. Nesse momento, não tem. E aí a gente, então, falando um pouco, a gente passou agora por esse cenário todo, que é o cenário de como produzir cultura, dessas ferramentas todas que estão disponíveis. E aí... Eu queria te fazer uma questão, quando você puder me... Não, pode falar, porque eu entraria agora nas políticas culturais. Então, é o seguinte, quando você estava... E eu acho que é isso que a gente vai falar agora. Acho legal. Então, essa minha pergunta é anterior, na verdade. Quando você estava me falando, eu estava lembrando muito aqui do sociólogo clássico, né, do Max Weber, que fala do processo de burocratização, né? E a burocratização em si, ela não é um mal. Burocratização, em alguma medida, ela é legal, né? O Weber está falando que o Estado, de alguma forma, é uma superestrutura, não usando o termo marxista, mas enfim, de racionalidade, onde ele elabora a racionalidade do povo, do cidadão que está ali embaixo. Então, o Estado, o legislador, é uma racionalidade acima que elabora isso, sintetiza isso, tudo mais. Então, certo nível de burocratização é bom para você, por exemplo, sei lá, num edital, eu não vou favorecer a filha do fulano ou o filho do ciclano. É um número, é um CPF, é a mesma coisa no Enem, sei lá. Não vou... A burocratização tira o rosto e tira os preferite, né? Tira a panelinha que supostamente haveria ali. Então, um certo nível de burocratização é legal. Mas o que todo relato que você me falou, me parece mais ainda essa questão de você criar a dificuldade e vender a facilidade. Eu sei que isso é um bordão de senso comum, mas eu queria que você fizesse a seguinte análise, por favor, com a gente e comigo. Você, como estudiosa das questões jurídicas, técnicas, burocráticas, de leis de incentivo, né, certamente você foi acompanhando não só quando você começou a agir na prática, naquela lei específica, daquele governo em específico, mas você teve que fazer um rastreio das outras. Leis representam vontades, e essas vontades têm ali ideologias embebidas. De novo, eu volto à questão da ideologia. O que você conseguiu perceber quando você falou do plano A, plano B, plano C, plano F de ferrou, né? Que é o D, tipo, já era, vou tirar do meu bolso, né? Vou até mudar. Para não falar fudeu, eu falo F, né? Plano F de fudeu. Agora... No próximo curso, A, B, C, D. Eu vou pular de C para F, os alunos não vão entender. Pula, porque fudeu, né? É do bolso mesmo. Mas, enfim, isso aí tem a ver com uma burocratização, uma dificuldade de acesso e... Quando você muda da Lei Rouanet para a Lei Federal de Incentivo à Cultura, você sai de um ministério, vai para uma secretaria, sai da cidadania, vai para o turismo. O que você viu na lei, ou nessas mudanças de governo, o que transparece desse documento, ou desses documentos, em sentido ideológico? De porque cada, por exemplo, PCN, Parâmetro Nacional Curricular, diz o que um governante entende sobre educação. E cada lei de incentivo à cultura expressa isso. O que você pode perceber de diferença nos seus estudos aí e nessas mudanças que são arbitrárias, eventualmente? Então, primeiro quero falar uma coisa que você colocou, né? Sobre esse caminho do plano A até o plano F. Na verdade, as pessoas vão escolhendo entre esses planos porque elas não conseguem captar. Essa é uma questão. O plano A, ele não é possível para todos, porque nem todo mundo consegue captar recursos. E por que não consegue? Não, mas é isso que eu estou dizendo, entendeu, Elaine? Sim. Tipo assim, exatamente, não consegue Sim. porque tem um projeto. Tem um porquê de não conseguir. Mas não é só, assim, não é só porque é burocrático e porque é difícil. Sim, também é. O cara que mora, sei lá, no Acre, talvez ele não tenha o mesmo acesso que eu tenho ao Salic Web, que é o sistema da Lei de Incentivo à Cultura. E ele deveria ter. Ele deveria ter o conhecimento que eu tenho, porque a lei é federal. Então ele tem que escrever, ele tem que estar instrumentalizado para escrever esse projeto da mesma forma que eu estou. Sabe? Mas não é só isso. A gente está falando de uma questão que é a questão da empresa. Da vontade da empresa. Você está conseguindo me ouvir, Thiago? Agora deu uma pausa. Eu não sei se eu parei para você ou você parou para mim. Você congelou para mim, eu não sei se eu congelei para você. Agora você voltou. Agora? Tá tudo bem. Então, não é só
não é só a questão do acesso e da burocracia, de aprender a fazer a coisa tecnicamente. Eu acho que também existe um gargalo, que é o seguinte, a gente tem as leis que funcionam para aprovarem tecnicamente os projetos, mas no final das contas, quem escolhe o que vai ser patrocinado é a iniciativa privada. Então é a empresa, por exemplo, não tem assim uma lista de projetos, uma lista de empresas e vai jogando aleatoriamente. Isso seria um sonho. E aí a empresa X, a grande empresa X, teria que patrocinar o projeto experimental da companhia do Zé. Mas não é isso que acontece. Então o que acontece é que a gente tem os instrumentos que são públicos, que são de leis de incentivo, que são jurídicos, que aprovam tecnicamente os projetos, e no final das contas, quem escolhe é a iniciativa privada. Então você tem mais uma camada desse plano A não funcionar para todo mundo, porque essas empresas vão filtrar os projetos que interessam. Quais são os projetos que interessam? Os projetos que vão dar maior visibilidade de marca, maior visibilidade de tudo. Então, a gente tem essa dificuldade também. Então, é isso. Que eu queria responder só a parte que você colocou. A segunda parte em relação às leis. O que eu acho que muda, e muda tremendamente, a partir do início do ano passado, com a entrada desse governo novo, é o seguinte, acabou o diálogo. Então não tem mais diálogo. Óbvio que a lei Rouanet sofreu várias alterações ao longo do seu caminho. A gente tem muitas instruções normativas publicadas, às vezes no mesmo ano. Mas como que essas instruções normativas se davam? A partir do diálogo com a comunidade cultural. A partir do diálogo com quem está fazendo cultura. Com quem está produzindo. Isso é um traço, desculpa te interromper já interrompendo, mas isso é um traço fundamental dos totalitarismos, né, Elaine? Do autoritarismo, pelo menos. Não quer ser extremista, chamar de totalitarismo, chama... pensando... quando eu falei em Weber e a questão da racionalidade, se você não tem racionalidade, você não tem debate, se não tem debate, não tem democracia, então fica tudo uma pseudo-consulta. Igual aconteceu agora com o Enem. Você abre lá uma enquete para ver a data do Enem. Quem vai decidir no final? Não é você, não sou eu. É uma canetada lá e pronto. E isso tem a ver com esse autoritarismo, né? E essa visão ideologizada da cultura. A falta do diálogo e a falta dessa escuta fez, por exemplo, cair no nosso colo de cima para baixo a última instrução normativa, a primeira instrução normativa do ano passado, que foi logo que o Bolsonaro entrou. Então, teve uma coisa polêmica, não sei se você lembra, do corte do teto. Todos os projetos agora quase todos, salvo algumas exceções, só podem captar até 1 milhão. Não houve nenhum cuidado de se preparar uma equipe para se debruçar em cima de cada categoria cultural, de cada segmento cultural, para entender quais são as demandas daquele segmento. Você não pode julgar um teto sem antes você entender quais são as demandas de cada segmento. Ele foi tem lá... um nome isso aí, né, Elaine? Desculpa interromper de novo, mas esse tem um nome, chama-se Paulo Guedes, né? É a foice do Paulo Guedes desde o início. Que é uma foice, assim, tipo matemática, uma planilha do Excel, tem que tirar tantos milhões, tantos... Cortou. E é corte e... Acabou. Só que o que o pessoal se vira, Só que o que acontece? A grande maioria, Thiago, a grande maioria dos produtores, a grande maioria, não capta mais de 1 milhão. Então tá tudo certo. Pra gente aqui que não capta mais de 1 milhão, continua tudo a mesma. Continua tudo igual. Agora, se você for assistir ao musical Elsa, por exemplo, que é um musical brasileiro. Maravilhoso. Agência, a cor púrpura, da Sarau Agência, que é uma produtora extremamente respeitada. Se você for assistir A Cor Púrpura, do Eduardo e do Tadeu, esses espetáculos, Thiago, não são montados com menos de 1 milhão. Mas não são mesmo, porque eles exigem uma estrutura que custa mais do que isso. Então, o que acontece? Esses produtores de porte um pouco maior, eles foram prejudicados nesse sentido. Os produtores que estão produzindo grandes musicais. E a gente está falando de musicais brasileiros. Empregando grandemente, né, Elaine? Muita gente. Esse produto de 1 milhão, esse produto é 6 vezes ou 12 vezes mais em níveis de empregabilidade e, eventualmente, até em geração de receitas e de isenções e tal. Então, também é um tiro no pé, uma economia burra, né? É um neoliberalismo burro, né? E isso é comprovado nas prestações de contas, porque cada projeto precisa prestar contas ao final da sua execução. Prestação de contas em 3 categorias.
Prestação de contas financeira, prestação de contas do objeto e prestação de contas de democratização de acesso, contrapartida social. Então, assim, não é uma coisa... Não tem bandido. Assim, se uma pessoa usou a lei de uma forma errada, cara, foi uma pessoa que usou a lei de forma errada. 2, 3. Agora, olha a quantidade de gente que utilizou a lei de forma correta. Olha a quantidade de projetos que só foram viabilizados por conta da lei. Porque, entende isso? Porque o patrocínio saiu via lei de incentivo. Mas isso de novo, a gente está falando dessas estratégias de retórica, desse contexto de pós-verdade, fake news, dessas guerras narrativas que o bolsonarismo faz tão bem. É a ideia de você marginalizar, a ideia de você estigmatizar, perseguir, generalizar. Sim. Você generaliza a Bolsa Família, você generaliza a Lei Rouanet, a Lei de Incentivo à Cultura, esse povo da cultura, Artista esse povo das humanidades. Você artista não presta. Mama nas tetas do governo, mama nas tetas da Lei Rouanet. A gente ouviu isso é uma estratégia retórica, né, de você generalizar. Mas eu queria me encaminhar, já que a gente está nos 20 minutos finais, para a gente falar nesses 20 minutos finais do que a gente ia falar anteriormente, que é a questão de como a cultura está sobrevivendo nesses tempos de pandemia, de isolamento, porque a cultura lida com o público. Assim como eu em escola, eu sou um ator, né, de formação, e eu sou um ator em cena ali na sala de aula, tenho o meu público, a minha plateia, que não é cativa, não é tábula rasa. Não me vem com esse papo aí, você que está me ouvindo de escola sem partido. O aluno não é imbecil, ele não aceita tudo que eu estou falando, ele não é retardado. Ele ouve, processa e critica ou não o que eu estou falando. Tá tudo certo, beleza? E se der, levanta a mão e contrapõe comigo em sala, se ele for honesto. Se ele for desonesto, e isso vem de casa, ele vai gravar a aula, seja lá o que for, para depois usar e botar não sei o que no WhatsApp e tal. Enfim, essas maluquices que acontecem. Mas, nesse contexto de pandemia, nesse contexto de isolamento, a gente está vendo várias estratégias da cultura para tentar, através de meios como este, que a gente está usando agora, através de lives, tentar se manter, tentar adaptar alguns shows, algumas experiências e tal. Como é que está sendo essa reação da cultura em contexto de pandemia e de Covid, né? Da Covid. Eu fiz, Thiago, uma lista. Eu vou passar... Eu sei. Eu vou passar... Faz assim. Não, vou passar... Fala de ontem, começa por ontem, do prêmio. Não, então. Foi legal, cara. Mas eu vou fechar com a campanha, porque o prêmio tem a ver com... Claro. Porque, assim, eu fiz uma lista pelo seguinte, porque eu acho que, primeiro, é aquilo que a gente estava falando. A gente tem que lembrar que no dia 13 de março, uma sexta-feira, o governo do estado do Rio de Janeiro decretou o fechamento de todos os equipamentos culturais do estado. Sexta-feira. Dia normal. Podia ser segunda, né? Dia normal de todos os espetáculos. Mas a Covid não espera. De todos os espetáculos em cartaz, de todos os centros culturais abertos. E de um dia para o outro, tudo foi fechado e tudo foi desproduzido. A partir desse momento, a APTR, que é a Associação de Produtores de Teatro, começou a fazer um movimento, e não só a APTR, como outros movimentos coletivos de cultura, começaram a fazer movimentos para conversar e entender o que ia acontecer. A APTR, especificamente, criou um documento, que eu achei incrível, com 10 medidas para enfrentar o impacto econômico, social e institucional do coronavírus. E essas 10 medidas eram como se fossem assim, 10 medidas guarda-chuva para a gente conseguir sobreviver durante esse tempo que a gente nem imaginava qual tempo que seria. E a partir daí, houve uma luta muito grande, muito bonita. Só um segundo. Você deu uma travada. Do setor cultural. Só um segundo. Repete a questão. Você parou para mim, não sei se para todo mundo, quando você falou de houve uma luta muito grande e o guarda-chuva de 10 medidas. Repete desde a luta, por favor. Já vai voltar. Fica dando essas travadinhas. A gente espera um pouco e volta, né? Uhum. Tá conseguindo me ouvir? Tá. Então, nesse momento do decreto, começou a acontecer uma luta muito grande e travou de novo. Internet. Eu tive que refazer uma live, quase que cancelar uma live por conta disso. Mas você me vê e me ouve? Eu tô me mexendo para você? Tipo, sei lá? Voltou. Mais ou menos. A sua resolução parece mais baixa que a minha. Agora acho que voltou, piscou e voltou. Mas agora eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô. Então pronto. Tô te ouvindo e te vendo. Então,
Então, a partir desse momento, aconteceu um movimento de luta muito grande do setor cultural para começar a cobrar ajudas, a cobrar apoio das iniciativas governamentais, né? Tanto em âmbito federal, como em âmbito estadual, como em âmbito municipal. E aí a gente poderia falar de cada uma delas profundamente, mas eu vou passar para a gente chegar na Lei Aldir Blanc e na campanha PTR ao lado do trabalhador de teatro, que eu acho que são as duas coisas que eu posso falar um pouquinho mais. Então, assim, só lembrando, a gente de cara teve um informe do SESC, que foi super importante, falando sobre o compromisso em pagar a todo mundo que eles já estavam conversando para fazerem espetáculos ou para fazerem projetos culturais lá, o que foi muito importante, porque várias pessoas estavam no meio desse processo. A gente teve novas datas para o pagamento do Simples Nacional. Por exemplo, quem não tivesse condições de pagar naquele momento, por exemplo, a parcela de abril ficou para outubro, a parcela de maio ficou para novembro. Isso sabe? impacta nos empregadores que trabalham com e-social, né? Para pagar o pessoal, enfim, o corpo técnico, geralmente é assim, né? A contratação pelo e-social. Tanto os empregadores como os microempreendedores individuais, o MEI. Uhum. Então, Sim. teve essa publicação dessas novas datas de Simples Nacional. O governo do estado do Rio de Janeiro decretou, não publicou, um crédito emergencial, que foi o AG Rio, que foi super importante, que era um crédito para empréstimo para várias empresas que precisassem, né, nesse momento. O Estado sancionou a lei que proibiu, todo mundo vai lembrar disso, que proibiu a interrupção de luz, gás e água durante o período da pandemia, o que impacta profundamente no nosso setor, porque os equipamentos culturais não morrem, eles existem, estão existindo, acontecendo ou não acontecendo coisas, entrando ou não entrando dinheiro. Teve a instrução normativa da Secretaria Especial da Cultura, que ainda foi a Regina Duarte que apresentou essa instrução, e essa instrução... É essa que ela se vangloriou na fatídica entrevista, quando ela falou, minha instrução normativa, ela estava toda feliz, parecia toda feliz ali com o negócio dela. É disso que você está falando? É disso que eu estou falando. O setor cultural pressionou... O setor cultural pressionou a Secretaria Especial da Cultura, dizendo assim, olha, a gente vai precisar flexibilizar tudo a partir de agora, porque os projetos que estavam acontecendo talvez precisem de uma reformulação online. Como que você vai fazer formação de plateia se o seu projeto não está acontecendo fisicamente? Como que você vai prestar contas no prazo que você tinha que prestar se a sua temporada foi interrompida? Então, a instrução normativa ela vem muito para o produtor conseguir reorganizar o seu projeto nessa fase. Para o contexto novo, né? Para o contexto novo. Porque às vezes a burocracia ela tende a se manter antiga assim, num contexto novo e ela fica bitolada, né? Então... Exatamente. Então essa instrução ela nasce para isso e não nasce, ela nasce com a pressão do setor cultural para que ela nasça. Que isso fique muito bem registrado. Aí houve a regulamentação do Fundo Estadual de Cultura. Eu estou falando, Thiago, isso tudo que eu estou falando aconteceu desde o dia 13 de março. Então, assim, tivemos loucura, avanços, né, tivemos coisas. E isso tudo aconteceu, isso tudo só foi colocado em prática graças a um movimento do setor cultural cobrando que essas coisas acontecessem. Então a gente teve... Mas como é que... Desculpa te interromper, já interrompendo. Como é que a gente estava falando que não havia diálogo? Como é que foi essa pressão, se não havia diálogo? Qual foi o canal? Pressão o quê? Pressão midiática? Como é que foi essa pressão? O que aconteceu? Por exemplo, a PTR, por exemplo, é uma pressão. É uma instituição que fica lá e que tenta conversar, e que tenta dialogar, tem peso, né? Tenta falar. E outras instituições também, entendeu? Então, a regulamentação do Fundo Estadual de Cultura foi importantíssima, porque tem uma verba nesse fundo, uma verba de 30 milhões nesse fundo, que precisava ser regulamentada e ela foi. E aí, a partir disso, a Secretaria de Estado de Cultura lançou um edital de emergência cultural, que já ajudou muita gente, mas com valor pequenininho. E agora a gente está esperando os novos editais, já que a verba do fundo está regulamentada. A gente teve a aprovação do auxílio emergencial, que foi uma luta, que a princípio o setor artístico não seria... Aí a gente está falando da Aldir Blanc, né? Não, a gente está falando do auxílio emergencial geral.
Ah, o geralzão. O geralzão. Tá. Desculpa, e aí, perdão. por exemplo, eu conheço pessoas que trabalham com cultura e que conseguiram auxílio, conheço outras que não conseguiram auxílio. E por isso que a Lei Aldir Blanc também está chegando, porque tem uma grande camada da população cultural, da comunidade cultural, que não conseguiu o auxílio emergencial. Aí a gente vai chegar. Bom, pagamentos de ICMS e ISS também prorrogados por 3 meses. Vários editais emergenciais. Teve o Arte como Respiro do Itaú, que foi lindo. Teve esse edital da Secretaria de Estado de Cultura. Tem o prêmio Funarte Respirarte, que está aberto, inclusive, até o dia 3 de agosto. E alguns editais abriram, Petrobras para Crianças, CCBB. E aí a gente chega na Aldir Blanc, que é uma lei que a relatora foi a Jandira Fegali, uma lei escrita pela Benedita da Silva e mais outros tantos parlamentares, e quem foi a relatora foi a Jandira. E o que acontece? Essa lei, ela nasce justamente para poder atender as demandas de quem não está sendo atendido por nenhuma esfera do governo, porque não está sendo atendido pelo que está disponível. É o pessoal que está invisibilizado, né? A gente Exatamente. descobriu que tem gente que não é assistida pela Bolsa Emergencial de 600, que não tem documento e etc. E é a mesma coisa com a cultura. A mesma coisa com a cultura. E aí, o que acontece? Grosso modo, a Lei Aldir Blanc, ela tem várias categorias, mas ela tem um tripé central, que é o seguinte: o primeiro é fazer um auxílio emergencial para o trabalhador de cultura. Então, são 3 parcelas de R$600 para o trabalhador de cultura que não está recebendo auxílio emergencial. Isso é uma coisa. Segunda coisa. Não é cumulativo. Segunda coisa, subsídio para os gestores de espaços culturais. Então, quem tem espaço cultural pode pleitear esse subsídio de 3 a 10 mil reais por mês durante um determinado período. Os equipamentos que a gente estava falando antes, né? Os equipamentos. Que ficam parados, eventualmente. Sim, e o terceiro, e a terceira parte desse tripé são os editais de chamada pública, que é o quê? Para a gente conseguir começar a pensar em projetos para quando acabar a pandemia. E como é que isso vai acontecer? São, ao todo, 3 bilhões de reais, porque isso está saindo do Fundo Nacional de Cultura. Só que são 3 bilhões de reais para atender o país inteiro. Então, essa verba ela vai ser destinada de fundo a fundo. Então, a verba do Fundo Nacional ela vai ser capilarizada para os fundos estaduais e municipais. Então, aqui no Rio de Janeiro, quem vai receber isso vai ser o Fundo Municipal de Cultura. Então, é importante porque a Secretaria Municipal de Cultura abriu já o Cadastro Municipal de Cultura. Então, todo mundo tem que se cadastrar nesse cadastro da Secretaria Municipal de Cultura, porque é a partir dali que vai sair o auxílio emergencial, é a partir dali que vai sair o subsídio para os espaços e é a partir daí que vão sair os editais. Tá? Então, a Lei Aldir Blanc é basicamente isso. E por último, que eu não sei se vai dar tempo de falar, eu queria só falar sobre a campanha APTR ao lado do trabalhador de teatro, que é uma campanha importantíssima no momento. A PTR fez um trabalho lindíssimo, que foi arrecadar recursos para os trabalhadores de teatro. Então, inicialmente, a campanha queria atender 100 profissionais. E a gente, semana passada, conseguiu atender 1.000 profissionais que ganharam, cada um VR, que são de um valor de R$500. Então, nossa, R$500? Gente, tem aqui famílias no Rio de Janeiro passando sufoco para ganhar R$100, para ganhar, enfim, a bolsa, né, de alimentação, R$100. Que maravilha. Tiago, fundo. Então, maravilha. Assim, a gente começou, o projeto começou pedindo as contribuições voluntárias de todo mundo, e aí depois, para estimular a campanha, a PTR fez o E-Cena Mostra de Teatro Online, que era um projetão com 5 braços, que tinha o ato musical, cenas de casa, o terceiro sinal, o Coxia e o APTR Convida. Eu no APTR Convida, que são as lives que o Barata entrevista várias pessoas do teatro e tudo mais. E aí foi sensacional, porque aí o E-Cena estimulou a campanha. Então, em todas as ações, tudo disponível no YouTube, né, Elaine? Tudo disponível no YouTube. E em todos qual canal? O canal da APTR? APTR. Beleza. Então, quem tiver interesse, dá um pulo lá no YouTube, canal da APTR. E aí...
nível. E da ação do Escena, a gente disponibilizava um código, um QR Code da Simpla para quem quisesse doar para a campanha. Então agora a gente quer muito conseguir atender mais de 1.000 pessoas. A gente conseguiu chegar a 1.000 e aí agora a gente quer atender mais, né? Quer ver se consegue mais, manter a parceria com a VR, que tem sido incrível, porque eles dão um cartãozinho, eles produzem um cartãozinho para cada um e eles entregam em casa, as pessoas recebem em casa. É muito lindo, é um projeto muito bonito. Então, queria só dizer... É uma materialização do afeto, né, cara? Tipo, é uma Nossa! coisa de plástico, mas que tem muita simbologia, muito simbolismo, né, na verdade. E o teatro, Thiago, tem isso. Tem essa coisa, assim, do grupo, do coletivo, da família. Não tem como você desproduzir um espetáculo e você não olhar para o lado e entender que tem um monte de técnicos que estava dependendo de você, da sua contratação para viver. Então, assim, isso é muito delicado. De uma hora para outra você vê amigos em situação de vulnerabilidade, sabe? Não tá me ouvindo mais. É muito... Travou. Não, eu tô te ouvindo. Travou, mas eu acho que tô te ouvindo. Desde o pipoqueiro, né, cara? Tipo, eu que trabalhava com um colega lá no Santo Agostinho, no colégio que eu dou aula, e, tipo, muitas profissões se perderam ao longo do caminho, assim, que precisa do público, direto ou indiretamente. Sim. E é isso, assim, eu tentei falar muito rápido sobre todas as coisas que foram acontecendo. Não, mas eu acho que deu para passar o nosso recado. Qual é a perspectiva para depois da pandemia? Como é que está, rapidamente assim, 30 segundos, 1 minuto, como é que está o pensamento para depois de agosto e tal? Porque está tudo em branco, igual escola. Não sabemos quando volta. Então, o que a gente está fazendo é criar experimentações e adaptações nesse momento, né? Que não são o teatro especificamente, mas são ações artísticas que, de certa forma, acontecem ao vivo e que se comunicam com o público. Então, é isso que a gente está tentando fazer. Agora, quando volta, ainda não sabemos. Convida então, Elaine, fala dos perfis, o nome dos perfis ou o nome dos canais em que o pessoal que tiver interesse pode achar os conteúdos, pode participar, eventualmente doar. Fala aí com o pessoal. Gente, a PTR, é só colocar a PTR no YouTube, no Facebook e no Instagram. Todas as postagens vão estar lá, vocês vão ter informações sobre todas essas questões que foram acontecendo e que ainda vão acontecer, e vocês vão ter informações para doação, para a campanha PTR ao lado do trabalhador de teatro. É só entrar. A PTR, se colocar no Instagram, no Facebook ou no YouTube, vocês já vão cair na página deles. Elaine Moreira, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, pelo seu recado aqui junto a mim, no canal, no Filodoxia. Lembrando que para todos também, daqui a um tempinho. Beijo. Tem muita gente querida aí. Lembrando que essa live vai estar disponível daqui a uns 10, 15 dias, que eu faço um formato diferente, não copio e colo o que está aqui para o YouTube, que eu acho meio deselegante até. Eu faço um negocinho e tal, então vai estar disponível no YouTube e a gente se vê. Desculpa, tô vendo as E é isso, gente. Que isso. Muito obrigado. E a gente já pode falar com as pessoas, a gente tem acho que 1, 2 minutos, quando dá o tempo, minutos, a gente... Ana, Cris, Rodrigo, Dylan, todo mundo que entrou aqui desde o início. Eu quero agradecer todos vocês que estiveram aqui. Divulguem a live no perfil do Filodoxia. Todas essas pessoas que estão aqui vivem de... gente, que lindo. Pô, obrigado pela presença, viu, gente? De verdade. Obrigado de verdade mesmo. Vocês são muito especiais. Um país sem cultura, uma nação sem cultura, é uma nação muito frágil. Obrigado a todas vocês e, sobretudo, a você, Elaine. Muito obrigado, boa noite, e é isso. Obrigada, beijo. Beijo, tchau, tchau. Valeu, gente. Até